Ah, boa, Pedro. Esse webinário está sendo gravado, tá, Roma? E a todos. Que ótimo. A gente está gravando, depois a gente vai disponibilizar no YouTube também, na nossa página. Sim. Tudo bem para você, né? Perfeito, lógico. Obrigado. Excelente. Vou ver se eu consigo pôr aqui. Bom, já são 19h32. Acho que podemos dar início, né, Sim. Fábio? Sim. Vamos começar no horário, sempre bom, né? Sim. Começar no horário? O pessoal vai chegando também e vai entrando. Boa noite a todos e a todas. Nosso terceiro webinário, Reflexões sobre o trabalho do ator em 2020, com o Romualdo Sarzedo, o Roma. Fábio, passo a palavra para você para falar algumas coisas sobre o Roma. Sim. Roma, primeiramente um prazer recebê-lo. Puxa vida, para mim mais um prazer ainda, porque você, como um ativista do teatro no interior do estado, apesar de já ter viajado por muitos lugares, aí em Piracicaba, eu sou rio-clarense, sabe, sempre estive muito próximo do trabalho do teatro em Piracicaba, que é um lugar que eu admiro muito. Então, puxa vida, é um prazer enorme estar contigo aqui. Para quem está chegando, o Romualdo, ele gosta de ser chamado de Roma, é o nome artístico também, né, Roma? O Roma é ator, diretor, é produtor e autor de teatro, dramaturgo. Ele é responsável pela companhia de teatro Roma Produções Artísticas. E desde 84 já atuou, já dirigiu vários espetáculos nacionais e internacionais, conquistando durante essa trajetória diversos prêmios e moções de mérito. O Roma é formado em palco, né? É a formação dele, além de jornalista, né, Roma? É ator, diretor de teatro, dedica toda a sua vida ao teatro já há muitos anos. É um prazer recebê-lo, Roma. Fica com a palavra, conta um pouco para a gente de como é que foi, como é que está sendo a sua trajetória agora, e depois a gente abre para um debate e para perguntas dos participantes. Só um pouquinho antes de passar a palavra para você, Roma, desculpa. Sim, só para pedir para todos os participantes, gente, boa noite a todos, novamente. Pedir a todos que coloquem no mute o microfone e também as suas câmeras. Então, a gente vai ter agora 40 minutos de palestra do Roma, e depois a gente vai ter as perguntas dos mediadores, depois vamos abrir para as perguntas dos participantes, em blocos de 5. Aí vocês vão poder abrir seus microfones e suas câmeras, tá bom? E lembrando que esse é mais um projeto da Academia dell'Arte, projeto de extensão da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigado, gente. Roma, a palavra é com você. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Eu, primeiramente, assim, eu agradeço muito, né, o convite de vocês, me sinto muito honrado, né, de poder merecer esse espaço e a atenção de todos vocês.
para compartilhar um pouco sobre essa minha trajetória, né, no teatro, desde os meus 18 anos, e também depois no momento em que eu decido fazer disso o meu ganha-pão, enfim, priorizando isso na minha vida, né, como o meu trabalho, minha profissão, e me dedicando da maneira, né, que eu pude sempre ao teatro e a tudo que envolve, né, esse universo. Eu comecei em 84, né, lá na universidade, aqui em Piracicaba, na Universidade Metodista, né, em Piracicaba, a Unimep, fazendo jornalismo. E a Unimep, ela oferecia algumas atividades extracurriculares, né, que eram ligadas aos projetos da universidade. E aí você tinha uma bolsa parcial para poder, para quem participava. Então tinha o coral, tinha uma série de outras atividades e tinha o teatro. No meio do ano, eu passei a fazer parte do grupo que já vinha assim, desenvolvendo um trabalho. E ali, o trabalho que era realizado era bem voltado para o teatro popular, né? Trabalhava-se muito boal, né? Os exercícios do boal, aquele livro, né? 200 exercícios para ator e não ator, dizer algo através do teatro. Aquilo, naquele momento, era uma bíblia, né, para a gente. Então, eu já comecei fazendo um teatro despojado, não era o teatrão, né, como se fala, né? Então, era um teatro que ia para a periferia, que ia para ponto de ônibus, que ia para diversos lugares onde o público estivesse mesmo, né? Então, foi ali um primeiro contato que me encantou, que me conquistou, né, absurdamente, a ponto de que aos poucos eu fui me distanciando do curso da universidade e me dedicando mais ao teatro, ainda, evidentemente, como um teatro amador, né? Logo ali nesse período, alguns integrantes desse grupo, nós queríamos já criar um trabalho paralelo, um trabalho independente da universidade, e ali nós criamos um grupo que depois trilhou muito, né? Fez uma trajetória e tá por aí, continua, é o grupo Andaime de teatro aqui de Piracicaba, né, do Chapéu, né? Então no começo era eu, o Chapéu, o Jerônimo e a Ione, esses 4 que aparecem aí na imagem. Só que eu saí um pouco tempo depois, eu participei do primeiro espetáculo e já acabei saindo. E eles continuaram e fizeram muita coisa, ganharam muitos prêmios e enfim. Bom, ali eu já passei de um grupo para o outro tal, só que eu comecei a me interessar, a pensar na possibilidade de fazer disso uma profissão, né? Mas ainda de forma sem muita referência, assim, muito no ideal, no sonho, né? E aí eu acabei entrando num outro grupo, que era pelo Carlos ABC, que é um diretor aqui de Piracicaba, que depois também dirigiu Andaime e tudo, e com ele eu comecei a fazer espetáculos infantis, né? E foi interessante porque o Carlos é uma pessoa de muita sensibilidade e que tem um respeito assim, muito grande pelo teatro infantil, né? Então ali eu já comecei a ter uma noção muito séria do que significa fazer teatro para crianças, né? Na questão de uma série de fatores que me encantaram, né? E ali eu comecei, então, a fazer com ele, aos poucos comecei a ganhar um cachê e tal. Aquilo também falei, putz, é possível, né? É possível. E aí, logo na sequência, em 88, eu resolvo produzir o meu primeiro espetáculo. Por quê? Porque eu percebi, naquele momento, que só como ator eu não sobreviveria, né? Porque eu ficava dependendo dos convites, e a hora tinha, a hora não tinha, não sei o quê. E eu falei, puxa, eu vou produzir, porque daí eu mesmo vou agendar, eu vou correr, eu vou marcar, eu vou vender, eu vou fazer. Tudo sem muita noção, né? Arriscando mesmo. E aí eu produzi um espetáculo chamado Tinitã, Os Amigos do Tarzan, de um autor que chama Ronaldo Ciambrone. Ele tem muitos textos, né? Muitos, alguns bem comerciais, assim, tudo mais, né? Para o público adulto e tal.
Ele tem um monólogo maravilhoso, chama Donana, que ele faz há mais de 40 anos, é lindo. E os infantis dele são lindíssimos, assim, tem a Vaca Lelé, Cachucha, enfim. E eu fiz o Tintã, e com esse espetáculo eu comecei, assim, com muitas tentativas e erros, a aprender um pouco sobre produção, sobre a vivência mesmo, né? Botar o pé na estrada e desde, né, fazer contato com os teatros, chegar nos teatros, montar, apresentar em escola, apresentar em pátio, apresentar em garagem né, de escolinha, de tudo, na rua, né? E é até interessante, porque ele não era espetáculo de rua, né? Mas a gente acabava fazendo também, né? Até em Aparecida, uma vez nós fizemos, foi uma loucura, porque lá vieram lá interromper, porque não podia passar o chapéu, enfim, foi uma série de perrengues lá para trás, mas que ficaram, depois fica tudo divertido, né? E ali, mas também aquilo não era suficiente, porque um dia ia bem, outro dia ia mal, um dia ia bem, outro mal, e aí fica aquele desespero. Aí eu comecei a fazer também divulgação de espetáculos que vinham de fora de São Paulo, do Rio, para Piracicaba. E aí eu comecei a aprender um pouco mais sobre essa área da produção de espetáculos de uma forma geral, produção local, né? E nesse período, a Fernanda, que aparece aí na foto, né? A Fernanda Montenegro, ela estava com um espetáculo monólogo chamado Dona Doida, um interlúdio, que era composto por textos e poemas da Adélia Prado, né? Belíssimo, sobre o universo feminino, emocionante. E ela vinha para o interior de São Paulo e estava procurando produtor em Piracicaba, no caso, que ela vinha. E eu fiquei sabendo, e nós fizemos, eu e mais um rapaz aqui, que faleceu depois, nós fizemos uma dupla para fazer uma produção para ela. E ali nós chegamos a algumas cidades aqui do interior, né? E aí eu comecei a viajar com ela, assim, fazendo a divulgação nessas cidades que ela ia apresentar. Só que na segunda cidade que ela foi apresentar, dessa nossa turnê, a administradora teve um problema de saúde, ela teve uma amnésia, um estresse muito grande. E ali eu fiquei com ela no hospital, tudo. No dia seguinte, a Fernanda me chamou, como a gente já vinha conversando, ela já estava vendo como é que era o meu jeito, embora garotão ainda, né? 24 eu tinha. Ela me convidou para ser administrador da companhia dela, naquela turnê que duraria 3 meses. Aí era por todo o estado de São Paulo. Aí eu não estava mais na área da divulgação, eu ia ficar responsável pela administração mesmo, né? Cuidando da parte dos pagamentos, dos direitos autorais, e indo a banco, e resolvendo tudo que tinha que resolver, né? Dentro e fora do teatro. Quer dizer, esse período foi extremamente rico também para mim, porque eu tinha, né, contato diariamente com ela e com o Fernando. Então, a cada conversa era uma aula, né, sobre o teatro brasileiro, né, sobre tudo, né, toda a bagagem que eles já tinham naquela época, né, vocês imaginam. E foi muito, muito, muito positivo, né, mas durou só 3 meses, depois ela voltou para o Rio, que tinha novela para gravar, não sei o quê, e eu voltei para Piracicaba, né. Ali, nesse período, eu decidi, eu falei, não, eu quero cuidar da minha companhia, vou rodar, agora eu tenho mais conhecimento, inclusive de cidades, de lugares para apresentar e tudo mais. Nesse período, eu conheci a Luciana, né, que é a mãe da Laura, e nós nos conhecemos num festival de teatro em Pindamonhangaba, né? E ela ganhou até o prêmio de melhor atriz, eu ganhei melhor ator, cada um com o seu espetáculo. E depois disso, enfim, a gente acabou se unindo, ela veio para Piracicaba, e aí nós formamos uma dupla mesmo, assim, uma parceria muito forte em termos, né, não só, né, evidentemente, nós casamos, tudo, mas no sentido do teatro mesmo, né, de viver o teatro, né, de levar a companhia, levar os espetáculos, produzir, né, cuidar da parte
de cenário, de figurino, de tudo. Então a gente ficava procurando cuidar de toda essa parte, evidentemente, em alguns momentos, contratando pessoas para fazer, né, alguém que era mais especializado numa pintura disso, ou alguma coisa, mas enfim. Mas ali nós realmente botamos o pé na estrada para valer, né? Porque até então, antes, eu dei muita cabeçada, né, nesse sentido de entender a coisa da produção, e depois a gente foi, vamos dizer, amadurecendo mais isso, e eu continuei também fazendo frente para alguns espetáculos. E com isso, eu fui também ficando conhecido aí no meio, na época, como um produtor que botava público no teatro, entendeu? Naquele período, realmente, eu peguei o jeito, né? E aí eu divulgava, e os teatros lotavam, e tal, e aquela coisa toda. Mas chegou uma hora que eu me cansei um pouco de ficar fazendo frente para outras companhias, porque às vezes o espetáculo não era legal, o pessoal reclamava, aí reclamava comigo, aí ficava uma confusão na minha cabeça, né? Eu falei, putz, eu vou acabar cuidando mais do meu mesmo, né? E, bom, aí nós chegamos nos anos 90, né? E ali, daí vem para Piracicaba um diretor de São Paulo, que é o João Prata. Ele veio dirigir a Paixão de Cristo aqui. Aqui em Piracicaba tem um espaço cultural que é o Engenho Central. E ele foi, inclusive, transformado no espaço cultural nessa época, no começo dos anos 90, na primeira gestão do PT aqui. E é um espaço imenso, maravilhoso, né? E ali começou a acontecer a encenação da Paixão de Cristo. Então o João, que tem todo um conhecimento de arte sacra e tudo mais, ele veio para dirigir, ele deu um up mesmo no espetáculo, né? Também com o conhecimento dele de cinema, dos grandes clássicos e tudo. O espetáculo ficou assim, cinematográfico. Só que daí ele tinha um tempo aqui na cidade, e como ele também fazia muito teatro em escolas, nós acabamos nos associando para fazer paralelo ao trabalho dele, paralelo ao meu, nós começamos a levar juntos alguns espetáculos para as escolas, né? Então ali ganho também muito mais aprendizado, né, no sentido desses espetáculos direcionados às escolas, espetáculos didáticos, entre aspas, né, mas que, enfim, tinha um envolvimento muito grande assim com as crianças, com os professores, tinha projeto pedagógico, sabe? Então foi também um período bastante interessante, que isso foi no começo dos anos 90, e ali também muita estrada, né? Na época eu tinha uma Caravan, e ela ia assim, absurdamente carregada. Hoje ela não rodaria, hoje não seria permitido. Na época a gente conseguia, a polícia parava, olhava aquele material todo e vamos embora, né? Via que era de teatro, tudo bem, pode seguir. Mas ia um prédio em cima da Caravan, a Caravan ia, coitada, arriada mesmo, né? Porque a gente queria levar o mundo, né, dentro da Caravan para apresentar no teatro, né? Então, essas coisas, com o tempo, a gente foi revendo, repensando, né? Porque uma coisa é você conceber um espetáculo para um teatro onde você vai ficar em cartaz, onde você vai ter o tempo que for necessário para montar tudo com todo cuidado, com todos os detalhes, né? E tudo mais. A outra é você montar um espetáculo que a cada dia vai para um teatro diferente, que vai ter uma estrutura diferente, são recursos diferentes, né? Muitas vezes eles vão limitar demais aquilo que você idealizou lá na concepção do teu espetáculo, né? Então, a gente acabava tendo que ter uma versão mais simplificada para poder chegar no teatro. Por quê? Porque você chega num teatro, você não tem um dia para montar, assim, principalmente quando é infantil. Infantil às 4 da tarde, eles liberam para entrar no teatro às 1 da tarde, 12h30. Mas quando muito de manhã, né? E aí você tem um tempo X, às vezes 2 horas antes, 3 horas antes para montar cenário, né? A luz. Então, tudo tinha que ser num formato para chegar no horário da apresentação e ter condições
de apresentar sem atrasar, porque aí tem o público, né? E atrasar é algo gravíssimo, né? Algo que inconcebível. Então, essa coisa também... Por exemplo, aqui em Piracicaba tem uma estrutura bem legal nos teatros, né? Algumas cidades também, mas não são todas. Tem cidade que você vai, tem uma pessoa para te receber e acabou. O cara abre a porta e se vire, né? Agora, tem cidade que tem vários técnicos e não sei o quê, aí é outra conversa, né? Então, não adianta, a gente foi percebendo, não adianta também levar ao mundo e não conseguir realizar aquilo, né? Então, a gente foi descobrindo formas de tornar aquilo possível, né? Possível de ser apresentado. E também porque tem cidades que não tem teatro. Aí você chega numa cidade, o espaço que tem é um salão paroquial, né? Que, aliás, uma vez lá em Pinda, né? Nós fomos nos apresentar num salão paroquial e na montagem lá caiu um anjo na minha cabeça, eu perdi, nossa, travou lá, não conseguia nem respirar. Foi absurdo, né? Mas são os perrengues, né, que acontecem. E aí, assim, essa coisa foi acontecendo, assim, vivendo mesmo, né? Aprendendo com os erros, com as dificuldades, nem sempre são erros, às vezes são só as dificuldades que você encontra pela frente, né? E isso veio caminhando ao longo aí dos anos 90. Só para comentar, porque acho que tem muita gente de Minas aí, teve a minha primeira vez assim, que eu fui apresentar em Minas, foi em 89, no projeto que chamava-se Corredor Cultural, que foi também nessa primeira gestão do PT. Eram as cidades, todas as cidades que tinham governos do PT, fez um corredor cultural, então eles trocavam espetáculos, né? A cidade que o artista morava, ela mandava, então ela dava o transporte. A cidade que ia receber o espetáculo dava hospedagem, alimentação e um cachê simbólico lá. Então nós fomos para Ipatinga e João Molevade. Eu me lembro muito bem, porque foi uma viagem, né, bastante cansativa, mas ao mesmo tempo uma sensação maravilhosa, né, de sair do estado, de, né, apresentar em Minas, era tudo muito diferente para a gente. E as duas apresentações no mesmo dia, uma em cada cidade. E aí foram nos buscar com um Fiat daquele 147, e imagine, né, tudo desmontado dentro daquilo, chegar no lugar, montar, apresentar, desmontar, sair correndo para outra cidade, uma loucura. Mas inesquecível, né? Inesquecível. Bom, enfim, aí com isso, chegamos aí, como eu falei, nos anos 90, depois, ali mais para o final dos anos 90, nós separamos essa sociedade que eu tinha com o João Prata, que eu falei, amigavelmente, numa boa, evidentemente, né? Mas eu e a Lu passamos a tocar sozinhos mesmo, a companhia, né? E ali nós começamos a montar alguns clássicos infantis, né? E aí, o clássico, a gente sempre percebeu assim, que tinha, né, uma certa rejeição de algumas pessoas, pô, clássico, apelativo, não sei o quê, e tal. Mas nós procurávamos fazer de uma forma bastante, assim, com muita pesquisa, né? Com muito, não é montar porque vai ter mais público. Sim, montar um clássico naquele período trazia mais público no espetáculo de bilheteria, sim. Mas daí, o que eu tinha para dizer? Então, cada clássico que nós montamos, eu procurava pesquisar muito a origem, né? E aí, se você vai aprofundar e estudar um pouco mais assim, a questão da psicanálise dos contos de fadas, tudo que está, né, no universo assim, do inconsciente, né, das crianças, é maravilhoso, né? Ele realmente diz muito para todos nós. Então, nós montamos A Bela e a Fera, fez muito sucesso. Isso... Oi, Laura. Oi, você está conseguindo enxergar a tela? Eu tô vendo as imagens que você está postando. Isso, daí, se você quiser descrever, de repente, qual peça é, a Bela é a próxima, mas essa daí só para não Tá. ficar em branco.
Tá, ó, por exemplo, essa que vocês estão vendo é a roupa nova do imperador, do Andersen, né? A roupa nova do imperador, nós montamos, foi a direção do Carlos ABC, inclusive. Foi um espetáculo muito interessante, né? Nós fizemos com praticamente uma história paralela, que era a evolução do carnaval ao longo dos tempos, porque o espetáculo era uma sátira, né, aos governantes, né, que para quem não lembra, é aquela história do rei vaidoso, né, que uma certa inspiração no Luís XIV, mas também trazendo para o nosso tempo, né, para aqueles governantes que, né, estão muito mais preocupados consigo mesmo do que com o povo. Então esse rei gastava todo o dinheiro, todo o recurso do seu reino em roupas. Ele queria estar cada vez mais bonito, com roupas mais lindas, mais exuberantes e tudo mais. E aí aparecem dois espertalhões e oferecem para ele uma roupa que jamais alguém pensou em fazer, que é uma roupa invisível. Mas ela só é invisível para os tolos, para aqueles que não são nobres, né? As pessoas nobres, os cultos, os inteligentes, as pessoas, né, da realeza, esses vão enxergar a roupa. Então, eles, enfim, dão né, um golpe, de uma certa forma, nesse rei espertalhão. E ele cai, porque a vaidade dele é tão grande que ele acaba... ele acaba se deixando levar por aquilo, até que no final, né, é aquela famosa cena que a criança, com a sua sinceridade, diz, o rei está nu. Né? Enfim, mas enfim, aí foi, então, cada peça, a Bela e a Fera nós tratávamos, né, a Bela e a Fera, se você for ver a história, os pilares, né, os conflitos são conflitos interiores, né, é uma menina, né, se descobrindo, ela deixa o amor que ela tem pelo pai para o amor adulto, né, ela descobre aquela figura horrenda, deixa de ser uma figura horrenda e passa a ser um homem, né, e a Fera, o seu conflito é outro, né, ele tem toda uma questão do seu individualismo, da sua arrogância, então ele também tem muito que evoluir, enfim, tem muitos símbolos ali. Né? Esse que está aparecendo é a cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga, nós desfabulamos, nós desmontamos a moral da fábula, que a moral ela é esse fardo que nós artistas carregamos, esse sofrimento que é as pessoas acharem que artista não trabalha, né? Que artista se diverte, que artista é tudo isso, né? Que se fala de forma tão horrorosa. Né? Obviamente que não todos, algumas pessoas têm esse conceito, né? Que... Oi. Essa foto que tá passando agora, um adendo assim que eu queria fazer, que é muito legal, só o telão que não tá inteiro, porque, como vocês podem ver, é numa escola, né? Então, não tem aquela estrutura do teatro, não deu para puxar o telão, ele tá aqui preso na cesta de basquete, é o SESI, provavelmente. Sim. E eu acho muito legal esse cenário. Eu lembro, inclusive, da mamãe com a Camila pintando. Eu era bem pequenininha. E são estruturas de ferro, que a gente tem aula de cenografia, né? No curso, ok. Reparar nisso. Eu acho que esse cenário é uma aula de cenografia, assim, porque olha essa adaptação, né? Você pegar o conto da história da formiga, o conto da história da formiga, da cigarra e a formiga. Como são insetos, né? Bichinhos bem pequenininhos, os cenários ser os lixos, né, que a gente joga que fica tudo em lixão e tudo soterrado, eu acho isso muito legal. E também é legal que essa foto mostra muito a pegada das escolas, né, como você também estava falando, que vem desde a época do João Prata. Isso, é essa adaptação, né? Esse é um cenário que no teatro ele tem um telão gigante atrás, e ali a gente tinha que adaptar, mas o espetáculo acontecia da mesma forma. Claro, perde um pouco na sua riqueza visual, não tem luz e tal, mas você também torna ele possível de ser apresentado, né? E viagem, vamos dizer, da questão visual é possível de acontecer, né? Bem isso mesmo, né? Esse nós trabalhamos bem com as proporções, né? Então nós
cigarra e formiga ali, e os outros insetos, porque é como se fosse uma cidade dos insetos, né? Nós imaginamos um cantinho de um lixão, então ali tem vários insetos. Então é ali que acontece toda essa história, né, da cigarra e a formiga. Aí já aparece o gato de botas, que ele tem vamos dizer, uma livre inspiração nessa, olha lá, o carroção, da trupe mesmo. A trupe que vai de cidade em cidade, né? Então, esse carroção aqui desse lado, ele é a casa, né? Depois, do outro lado, é o castelo lá do rei, e esse carroção carrega tudo que tem lá da estrutura que vai ser utilizada no espetáculo. E nós chegamos ali naquela praça, né, e assumimos os personagens que nós vamos encenar e contamos a história, né? Então, o Gato de Botas também foi nesse sentido. Foi nesse período do Gato de Botas que nasceu a Laura, né? Exatamente. Então, esse Gato de Botas, tivemos várias meninas fazendo o personagem, mas no fim, quem retomou e fez assim de forma sempre brilhante foi a Luciana, né, que ganhou prêmio, inclusive, de melhor atriz em Festival Nacional, né? E então ela fez a maior parte das apresentações ao longo do tempo, né, que nós fizemos. Bom, só para também eu não ficar preso num período, né, porque o tempo passa, né, já temos aqui meia hora já passada, né? Então, gente, é o seguinte, aí nós chegamos, bom, nesse período, só para também não perder, eu tive, com a Cigarra e a Formiga, nesse período, eu fui para a Itália, porque nós tínhamos a ambição de levar espetáculos para fora do país. Era um sonho. E eu tinha contatos lá. Eu já tinha levado o Tinitan, que eu falei para vocês anteriormente, eu tinha levado para a Argentina, com o Carlos ABC, em 89, fizemos em castelhano. Aí, em 2006, essa foto que está aparecendo aí, eu estou aí na Itália com as crianças. Eu fui trabalhar num projeto lá, chamado Paese dei Ragazzi, que é a cidade das crianças. Um projeto educacional maravilhoso que acontecia, né, nas férias. Então, as crianças gerenciavam uma cidade, a cidade mesmo, assim, com correio, com posto de trabalho, com oficinas, com tudo, né? Tinha o jornal, a polícia, tinha tudo. E tinha o teatro. Então, eu fiquei responsável pelo teatro, e ali, todo dia, nós montávamos um espetáculo com as crianças, né? Mas elas que decidiam, que operavam o som, enfim, elas vivenciavam mesmo o que era montar um espetáculo, né? E ali nós tínhamos a ambição de levar o espetáculo nosso para a Itália, mas aí eu fui, né, perceber que a coisa era muito mais complexa, né? Não era viável naquele momento. A Laura ainda era criança, né? Em 2006, ela estava com 6 para 7 anos, mas foi uma experiência bastante rica também. Depois, aí já é o Pinóquio, né, em 2012, né, que nós montamos o Pinóquio. Nesse período, já começo a sentir que aquele esquema que eu fazia muito de bilheteria, ele já estava perdendo a força. As coisas já não... Elas já tinha mudado um pouco esse formato, sabe? O formato que eu fazia de divulgação já não estava funcionando tanto, estava um pouco saturado, né? Porque eu fazia divulgação aquela na raça, né? Com panfleto, cartaz, né? E aí muita gente começou a fazer, e aquilo começou a cansar as escolas, sabe? Então, nós começamos a ter mais prejuízos, os custos foram aumentando, e os ingressos, a gente não conseguia aumentar os valores, né? E aí, paralelo a isso, começam a surgir outros projetos que eu fui plantando, né? Uma sementinha aqui, outra lá, né? Com os sistemas S, né? O SESI, o SESC, né? Então, nós começamos a fazer muita coisa nesse formato dos projetos. Mas no campo assim, dos editais, eu não consegui, vamos dizer, dominar muito, né, porque tem gente que se especializou mesmo na área dos editais. E eu, com essa coisa mais braçal, essa coisa mais do vai e vem,
eu acabei não me especializando tanto. Me inscrevi em inúmeros editais, achava que o material estava muito bom, mas acabava não sendo selecionado. Agora, nos editais do SESI, que eram para a área da educação, né, esses editais, esses nós entrávamos em praticamente todos. Até agora, que agora parou tudo, né, que além de parar por conta da pandemia, houve um desmonte, né, aqui, pelo menos no interior de São Paulo, diversas unidades encerraram suas atividades sem perspectiva de retornar, né? E demitiram, inclusive, diretores da área de artes cênicas, né? Bem dramático, né? Isso que está acontecendo. Já que não é o caso do SESC, eu estou falando do SESI, né? Porque às vezes confunde-se. Porque aqui no estado de São Paulo, o SESC e o SESI, eles são muito fortes, né? Eu não sei aí em Minas, mas o SESC, principalmente, ele desenvolve muita coisa, muita. O SESI também. E aí, chegamos nesse que a Laura chegou... Aqui, ó, essa foto. Brincadeira de Poeta. Esse é um projeto que foi um convite do SESC, daqui de Piracicaba, para desenvolver uma esquete, alguma coisa assim, que a gente levasse poesia nas escolas, falasse de um autor brasileiro, né? E com alguma... com uma questão cênica, usando os recursos do teatro. Mas jogaram essa bola para a gente, aí nós transformamos no espetáculo e pronto, né? Vamos fazer um espetáculo. Aí esse foi o primeiro, que foi a Turma, que é baseado na obra do Manuel de Barros, né? E aqui na rua, olha lá, nós fizemos em Tietê, uma praça lá, e ali, com esse projeto, nós começamos a levar nas escolas, com a intenção o quê? De despertar essa coisa tanto do aluno conhecer os nossos, né, a nossa riqueza cultural, os nossos poetas, os nossos escritores, né? Manuel de Barros é de uma riqueza, é uma coisa, é encantador, né? É maravilhoso, né? Você mergulhar no universo do Manuel de Barros, né? Pai, oi. Mais uma interrupçãozinha, mas nessa foto eu queria que eu acho que é interessante você explicar o que essas crianças estão segurando, que é o caderninho da turma. Ah, sim, olha só. Então, eu peguei essa foto. Por quê? Porque nós entregávamos para as crianças um caderno, né, feito pelo SESC, um livrinho, que continha o poema ilustrado da turma. A turma foi o último poema escrito pelo Manuel de Barros, e os direitos foram comprados pelo SESC para poder transformar nesse trabalho que nós fizemos. E aí, nós entregávamos para as crianças com tinha a capa e a contracapa. Na contracapa tinha o espaço para a criança escrever o seu nome, né? E o espaço para ela escrever o seu poema e fazer as suas ilustrações. Então, ela também se tornava poeta, né? Então, nós instigávamos, nós convidávamos. Eu estou falando no passado, mas esse espetáculo está vivo, viu, gente? O espetáculo pode ser apresentado a qualquer momento, porque é bem recente até, né? E aí as crianças escrevem os seus poemas e se aventuram mesmo. Por quê? Porque a nossa colocação para o público infantil, para o público, que aliás não só as crianças, nós fizemos para o público de ensino médio e nos surpreendeu como funcionou também para esse público esse trabalho. No sentido de que a poesia ela pode estar em qualquer lugar. Ela não está restrita aos livros, às academias, não. Ela pode estar, é o olhar poético que nós vamos desenvolver, exercitar, né, e instigar, né, nas crianças. As crianças elas estão abertas, né, elas estão prontas para serem estimuladas, né? Então é legal você levar coisas diferentes. Ainda que aquilo não faça parte do universo dela, mas você leva algo a mais, né? Você toca, né? E muitas crianças vinham, traziam seus poemas, outras coisas. É incrível. Aí, na sequência, 2, 3 anos depois, nós montamos também desse projeto do SESC, que é o Alice Fora da Caixa, também do projeto Brincadeiras de Poeta, que é sobre a obra da Alice Ruiz, aquela poeta que foi casada com Paulo Leminski, né? Que tem todo esse trabalho. Ela é uma das que mais
desenvolveu no Brasil o haikai, né, aqueles poemas japoneses, né, aqueles poemas curtos de 3 versos. Então, nós fizemos uma montagem em cima da obra dela, Alice Fora da Caixa, e esse foi o trabalho que foi interrompido, porque nós fizemos algumas apresentações no ano passado, e olha as fotos. E nós tínhamos agora uma infinidade de apresentações para fazer ao longo deste ano, e foi suspenso. Esperamos que volte, evidentemente, né? Mas tínhamos muitas apresentações. Essa foto que apareceu aí é de um projeto que eu participo com a Orquestra Sinfônica aqui de Piracicaba, que é o ABC do Dó Ré Mi. E eu faço um personagem que provoca o maestro o tempo todo, e o maestro explica para as crianças a função de tudo na orquestra. Eu faço um leigo, né, e vou cometendo gafes, as crianças riem muito, se divertem muito, e é o gancho para o maestro explicar como é que tudo funciona na orquestra. Aqui em Piracicaba tem a Orquestra Sinfônica, que é um projeto muito, muito importante também. O tempo está acabando, eu queria só comentar que eu esqueci, que eu pulei, uma coisa muito importante que também tem aqui na cidade, que é uma companhia estável, que nós ajudamos. Eu fiz parte da primeira formação dela, em 91, 92, que é a Companhia Estável de Teatro, a SETA, né? Ela foi formada com os professores que inauguraram o curso de artes cênicas Unicamp nos anos 70, o Reinaldo Santiago, a Marcília Rosário, né? Eles são daquela turma do pessoal do Vitor, que tinha Paulo Betti, Eliane Giardini, Adilson Barros, né? E na época eles vieram para Piracicaba, e depois de uma série de oficinas e coisa, acabamos criando a Companhia Estável de Teatro, conseguimos aprovar em lei, então nenhum governo pode tirar, ela está aprovada em lei, né? Então eu tenho muito orgulho de falar da SETA, porque é uma das riquezas da nossa cidade também. Eu estou vendo aqui, não sei se vocês querem me falar alguma coisa, mas deu 40 minutos e eu posso dar uma parada, porque vocês já viram que eu falo bastante, né? O Roma, vamos passar então agora para as questões. Ok. Passar então. Você falou do Reinaldo Santiago, ele foi nosso professor, meu e do Fábio, na Unicamp, e do Carlo Rondinoni também, que está no webinário aqui, que foi meu colega, meu amigo de Ribeirão Preto, que também foi aluno na Unicamp, do Reinaldo Santiago, que foi fundador também do curso da Unicamp. Perfeito. Olha só, que legal. Muito bom, muito bom. Eu me lembro, só vou fazer um comentário dessa época, que eu conheci um grupo que saiu da Unicamp, que foi o grupo Fora do Sério, que era um grupo que fazia... nossa, eles fizeram uma montagem do Arlequim, que era assim, para a rua, uma coisa fantástica, assim, era um negócio maravilhoso. Exato, direção da Neide Veneziano. Então, isso aí. Eu me lembro, nossa, eu entrava na Kombi com eles e ia onde eles iam, aqui, quando eles vieram aqui para Piracicaba, apresentar e tudo. Pessoal bem bacana. Maravilha. Vou passar agora a palavra para o Fábio, para ele te fazer uma pergunta. Claro. E depois passar para a Laura para fazer uma pergunta para você também, e depois passar para os participantes. Nossa, Roma, primeiramente, obrigado, porque, puxa vida, você fala da sua trajetória e tem tantas coisas, né, que são absolutamente iguais à trajetória, por exemplo, minha e do Fred, que estamos um pouco mais na estrada, a galera começando ainda, né, na universidade, mas assim, as trajetórias são muito similares em diversos aspectos, né, e é delicioso te ouvir, você realmente dá uma aula de perseverança, sabe, e de alegria desse fazer teatral, né, de todas as loucuras que a gente passa para se fazer teatro, mas como é boa essa correria do fazer teatral, né? Como é bom para a gente se sentir cansado, exausto, mas com um sorriso no rosto e a alma lavada, porque a gente está fazendo o que gosta, né? O que acredita, e principalmente por fazer esse teatro no interior do estado,
vocês acabam sendo mais guerreiros ainda. Eu sei disso, eu comecei aí contigo. Eu sou contemporâneo da Seta também. O Reinaldo estava dando aula em Rio Claro, enquanto a Seta estava sendo formada em Piracicaba. E a nossa ideia em Rio Claro também, até disse para a Laura, por que eu admiro tanto a política cultural de Piracicaba, diferente de Rio Claro, porque nessa época, puxa vida, nós também pedimos para que se formasse uma companhia estável em Rio Claro ali, para que a gente pudesse trocar, a gente sabia que isso estava acontecendo em Piracicaba. E agora você me traz essa notícia que virou lei, que a Seta está lá até hoje, puxa, isso é uma alegria, e admiro muito mais hoje a política cultural de Piracicaba, porque está aí com força, né, com energia até hoje, e puxa vida, é de uma alegria enorme. Eu teria 1 milhão de perguntas para fazer aqui, mas acho que eu quero focar em uma coisa só. Você falou um pouco das leis de incentivo, né? Eu tenho uma série de questões, claro, elas são essenciais, não tenha dúvida, principalmente nesse nosso formato de se fazer teatro hoje. As leis de fomento, as leis de incentivo, a Rouanet, os PROACs e tantos outros, eles são essenciais para o nosso trabalho hoje em dia, porque o formato mudou um pouco. Agora, a minha pergunta você fala, você sempre correu sempre atrás, né, de divulgar espetáculo, essa bilheteria e etc. Eu pergunto, o que você acha? Será que as leis de incentivo elas são verdadeiramente plurais hoje? Porque isso que você comenta, puxa, eu já fiz tanto projeto para lá e para cá, e peguei alguns aqui, mas a maioria não, e que é o que acontece com a maioria, né? Será que elas são de verdade plurais hoje em dia? O que você pensa disso? Eu ainda acho que precisamos melhorar muito, né? Eu acho que até um pouco dessa discussão, muitas vezes contaminada, né, que nós tivemos nesse início desse desgoverno, né? Esse falatório todo sobre, né, Lei Rouanet, pessoas que não têm absolutamente conhecimento nenhum, todo mundo falando, artista mamando no dinheiro do governo, blá, blá, blá. Eu acho isso temeroso no sentido de ter, da coisa ter tomado essa proporção. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem distorções, tem problemas mesmo, que de alguma forma ela não chega a cumprir mesmo o seu papel, né, de atender mesmo, de fomentar mesmo, de dar suporte para aqueles que realmente mais precisam, porque você tem que se especializar no negócio, entendeu? Então, não é não é claro que tudo a gente tem que se especializar, não adianta, né? É assim, a vida é assim, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que aprender com os erros, eu acho que tudo isso, né? Mas, por exemplo, eu tive um projeto uma vez que eu apresentei, que foi para Brasília, tal, que foi buscando isenção, apoio, né, via Lei Rouanet, e eu tive 100% de aprovação em Brasília. Você pode captar 100% do que você está pedindo. Tá ok, tá tudo em ordem, tudo em ordem. Eu captei 0. Eu não consegui 1 centavo, entendeu? E aí, porque poxa, se eu tive 100% lá, quer dizer, meu projeto era um projeto interessante, ele estava bem calçado, ele estava bem estruturado, ele tinha, sabe, era um projeto realmente que ia atender um número muito grande de alunos, ia levar para lugares que jamais tinham visto espetáculo, o valor era irrisório perto do que se... né? E não, você chega na empresa, sabe? Então, a empresa, o cara do marketing da empresa, ele estava, evidentemente que ele tem o recurso, ele vai destinar o recurso para aquele que vai dar mais visibilidade para ele, né? Então, tem algumas distorções que elas precisam melhorar no sentido de contemplar realmente as pessoas que trabalham com isso e que têm projetos, né? Sem também ficar muito no universo das simpatias e antipatias. Eu não gosto muito desse estilo, não, esse não. Aquele. Não, eu acho que assim, tem trabalho, tem história, tem projeto, tem proposta, sabe? Tem um conteúdo nisso aí, vai dizer algo, vai transformar, vai enriquecer, vai levar.
Então, vamos apoiar. Vamos apoiar. Então, quando vem a crítica, mas o Luan Santana, a Daniela Mercury, não sei o quê, papapá, o pessoal vem com essa crítica, é lamentável, porque, na verdade, o que a gente precisa é, de forma alguma, cortar, eliminar, diminuir nada. A gente precisa ajustar as pequenas questões que precisam melhorar e evoluir, e a gente pensar grande, né? Então, quando tem algo que não está indo bem, a gente não deve simplesmente eliminar aquilo, a gente buscar a melhoria, né? Então, eu acho que principalmente, desculpa te interromper, acho que em todos os aspectos de todas as leis, categorizar um pouco, né? Porque isso aqui em São Paulo acontece muito. Se você tem uma companhia que tem 2 anos de estrada apenas, montou um espetáculo, está num processo de um segundo, ela vai escrever, por exemplo, para uma lei de fomento ao teatro aqui, que é uma lei, graças a Deus, que temos, mas ela acaba por não dar voz a essas pequenas companhias, dando, né, abertura para as grandes companhias de mais de 30 anos, 20 anos que já estão no mercado, que já tem realmente uma estrutura e, como você disse, uma expertise no que se refere à escrita de projeto, né? E eu acho que, de uma forma geral, teria que se dividir em categorias para que dê oportunidade, como você disse, para todos. para todos, porque é isso, né? Porque tem muita gente que realmente não adianta. O cara, ele tem um projeto legal, ele tem um trabalho digno, trabalho que merece ser, né, levado, e eles também poder ter acesso a esse recurso para poder trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, sem tanto desespero de ficar correndo o tempo todo atrás de grana, né? Porque é importante, até talvez vocês tenham observado, mas eu passei uma boa parte da minha trajetória correndo atrás para simplesmente poder continuar trabalhando, quer dizer, buscando de alguma forma me manter vivo nesse meio, né? Então é muito desgaste, né? Agora, como você falou, evidentemente, que quando você conclui, quando você realiza, quando você entra em cena, quando aquele espetáculo acontece, meu, não tem, aquilo paga tudo, é maravilhoso, essa sensação é maravilhosa de você realizar efetivamente, que é tudo que a gente quer, né? A gente quer poder levar o nosso trabalho, não é nada, né? Ninguém quer viver vida, né, faraônica, é uma coisa de poder levar dignamente o nosso trabalho, né? Então, Maravilha, Rom. Obrigado, puxa vida. É um imagina. prazer enorme conversar com você hoje. Vamos passar a palavra para a Laura agora, né, Fred? Ou você que... Vamos passar a palavra para a Laura, agradecendo mais uma vez o Roma, a sua trajetória de vida artística maravilhosa, realmente é uma injeção de ânimo na gente que trabalha com teatro e vê tudo isso. É muito bom, realmente muito bom, Roma. Laura, Obrigado. você. Então, vamos lá. Oi, pai. Oi, Laura. Pai. Oi. Pai, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte. Você, por exemplo, eu tive o grande privilégio na minha vida de ser uma criança que cresceu rodeada de muita arte, de muita música, cultura, né? Todo fim de semana, se eu não estava viajando com vocês para apresentar, a gente estava indo assistir alguma coisa ou frequentar algum espaço cultural. E eu vejo assim, pelo menos agora que eu estou na universidade e né, seguindo agora os meus passos nas artes cênicas, uma coisa que eu encontro muita, não dificuldade, mas muito pouco estudo, muito pouco interesse, é justamente na área infantil, na área de teatro infantil, o teatro de rua também, né, que tem, felizmente temos o Mambembe e a Academia de Arte lá na universidade, que são os projetos que fazem bastante trabalhos assim na rua, que é muito legal. Mas, assim, é o mais legal, o mais próximo, assim, de infantil, eu acredito. Não sei, gente, eu tô na metade do curso, mas eu acredito que a gente não tenha nada, quem aqui da UFOP me corrija se eu estiver errado, voltado especificamente para o público infantil. E depois de tudo isso que você falou, e também depois de eu ter vivido uma infância que eu acredito que me beneficiou em inúmeras coisas, assim, ter crescido com esse contato com a arte, eu queria saber o que você acha, assim, do teatro nas escolas, com as crianças, como isso pode mudar, torná-lo um adulto melhor
E por que você acha que a gente não fala muito sobre isso na faculdade? Que você acha? Por quê? Não, eu não sei, talvez nesse momento, né, de formação de vocês, tenham outras questões de base para ser trabalhada, né, na questão da formação como um todo, né, da história, da questão da estética, da questão do contemporâneo, né? E eu não sei, talvez isso seja um caminho que depois alguns podem se interessar mais e aí procurar se aprofundar. Eu não sei se caberia na grade curricular da universidade, né? Eu não sei se caberia uma disciplina voltada do teatro para a criança. Particularmente, eu acho positivo, porque, na verdade, eu acho que o teatro, nós deveríamos ter a atividade cultural, né, do teatro, da música, fazendo parte do nosso currículo desde muito, lá da base mesmo nossa de formação. Né? A gente não só como aquela atividade que monta lá o teatrinho para apresentar para os pais, né, no final do ano. Não, a criança ter isso, ela ter saber, assim como a criança tem que aprender né, os nomes das pessoas aí da história, né, os mártires, os descobridores, não sei o quê. Acho que a gente deveria ter mais referências culturais já desde criança, né? Ter contato quando vai ler, poder ler textos. Agora, isso também tem educadores que fazem. Tem educadores que, né, pegam na área de artes e vão desenvolver isso com as crianças, vão dar essas referências, vão dar informações, né? E aí, se você tem uma escola que traz também trabalhos de fora, então a criança, ao mesmo tempo, ela assiste, mas ela reflete sobre aquilo, porque também só assistir por assistir, talvez não acrescente muito. Toca, mas talvez não. Você dialogar sobre aquilo, você exercitar seu senso crítico, você, olha, assistimos, agora vamos fazer alguma coisa também, exercitar isso. Eu acho que é tão. Porque quando que a gente pega o gosto? Sabe, na escola. Eu peguei gosto pelo teatro, foi na 5ª série que a gente falava. Foi uma aula da professora da época de educação artística, e eu era muito tímido. Muito. Eu não falava em sala. Eu era inteligente, tudo, um menino exemplar, mas eu não abria a boca. Mas eu ela falou, quem sabe imitar uma propaganda de televisão? E eu levantei a mão, ela assustou, né? Poxa, o menino não abre a boca. Aí eu fui lá e imitei lá, interpretei a propaganda, e ela me elogiou de uma tal forma, e todo mundo ficou assim meio surpreso. Aquilo, pá, bateu uma sementinha aqui, sabe? Todo mundo falou, nossa, fiquei com aquilo, eu carreguei aquilo. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu tive a oportunidade, fui lá fazer. Mas também não estou dizendo que porque você vai ter contato na infância, as pessoas têm que todo mundo seguir carreira artística, não é isso. Mas eu acho que ter referências é fundamental. Né? E isso se dá no ensino fundamental, no médio, né? Eu acho que ganharíamos todos se a gente conseguisse incrementar isso na grade curricular desde a infância, né? Desde a infância. E agora, na questão da universidade, do seu curso de vocês, claro, se tivesse seria bacana, mas não sei se cabe, né, na grade que vocês têm, que talvez já seja bem ajustadinha. Muito cheia, né? Muita coisa. Então, é uma questão para se aprofundar mais. Né? Legal. Então, obrigado. Valeu. Laura, vamos passar para os participantes agora, para as perguntas. Primeira pergunta agora é do Pedro. Pedro, pode fazer sua pergunta, por favor. Oi, Roma, prazer. Eu sou o Pedro, sou colega da Laura também, estou participando da produção dos webinários. E legal, eu tenho uma pergunta, na verdade é uma proposição para a gente refletir um pouco. Sim. Porque como eu tenho 19 anos, né, eu tô ligado ao teatro há uns 5 anos, é um espaço bem pouco, né, se for para pensar.
Mas o que eu vejo muito é que parece que houve uma desmobilização do público para ir ao teatro, né? Eu vejo você falando, eu vejo o professor meu falando, vários amigos que estão na área há muito mais tempo, e parece que antigamente existia muito mais uma disposição assim do público de ir assistir o teatro e ser presente nas áreas culturais, né? E agora eu queria, não sei, uma opinião sua, uma reflexão, pensando que agora a gente está em pandemia, que a gente está super desmobilizado enquanto artista, né? A gente está sem nosso ganha-pão e nossa maneira de trabalhar, sem sala de ensaio, sem oportunidade de apresentar espetáculo em palco. E eu queria saber quais são os desafios que a gente vai encontrar, na sua opinião, quando tudo isso voltar ao normal, né? Pensando também, né, nessa área do governo Bolsonaro, que está sucateando as esferas e as políticas que são relacionadas à projeção artística e cultural. Então, é basicamente uma opinião sua, como a gente pode driblar essas circunstâncias que nos impedem muito de exercer nossa profissão. É isso. Pedro, é o seguinte, eu penso que, bom, a vida é dinâmica, né? Tudo se transforma o tempo todo, né? Eu acho que, assim, nós não podemos ficar preso às velhas formas. Eu tive êxito num período, mas tudo são ciclos, né? Então, eu tive períodos realmente bastante positivos, sempre acompanhado de alguns fracassos, que também são inerentes, né, à vida, à nossa área, a tudo. Mas algumas coisas que eu percebia que funcionavam, um tempo depois já não funcionavam mais, né? E aí, quanto mais eu relutasse em mudar, em buscar mudar isso, mais eu teria me prejudicado, né? De uma certa forma, sim. De uma certa forma, talvez, eu acho que teve mais gente aí que pulou um pouco fora aí desse barco há mais tempo do que eu. Digamos que eu fui ficando meio que o último dos moicanos nessa linha de teatro que eu descrevi tanto para vocês. A vinda desse governo, né, essa guinada da extrema-direita no mundo, né, que vem com Trump aqui, né, um pouco lá na Itália, enfim, em alguns lugares, né, essa guinada, ela é nefasta, né, ela é extremamente terrível para o mundo, para a nossa vida, para se respirar, né, um ar mais leve, mais inspirador, mais arejado, mas isso é um ciclo, né? Isso é um ciclo. O teatro, a arte é do ser humano. Então nós estamos sempre nos reinventando, né? E aí é o que acontece. A bola agora vai cada vez mais para vocês, né? Não que eu esteja jogando a toalha, não é isso. Mas uma geração como a de vocês que vem vindo, né? Sair na faculdade, discutindo, consciente, experimentando, né? Agora é a hora de experimentar, agora é a hora de ousar, de fazer, sabe? E achar novos caminhos, né? Porque eu sou do período, nós, alguns aqui, não sei, somos do período anterior à internet. Então, o mundo era um antes. A internet, ela revolucionou o planeta, os costumes, né? De uma certa... Revolucionou. Porque a gente mudou, né, a nossa forma de comunicação, o acesso que nós temos hoje a tudo é algo... era impensável, né? Sabe, a gente ia montar um espetáculo, pegava um ônibus, ia até São Paulo, lá no Centro Cultural, para ter acesso a um acervo, para pesquisar uns áudios, para pesquisar na biblioteca alguma coisa que dissesse relacionada com aquilo. Sabe, hoje a gente clica aqui, você acha informação, sabe? Então, nós temos acesso a muita coisa, né? Vocês nasceram nessa nova era, então vocês lidam muito melhor do que nós, né, com tudo isso,
mas vocês também têm desafios, né? Como nós tivemos, e vocês têm o desafio de construir esta nova realidade, né? E eu tenho certeza que vocês vão fazer isso, inclusive já estão fazendo, né? Eu acho que é muito possível. Agora, infelizmente, a gente está vivendo um tempo sombrio, né? Porque você tem um governante tão inculto, né? Tão violento, tão, né, bélico, né? Tão destrutivo, né? Que não dialoga, ele não dialoga, não tem, né? Então, quer dizer, a coisa vem de cima, ela vem empoderando as pessoas também para soltarem esses seus demônios que estão guardados, né? Porque até que eu não comentei, mas eu montei um solo que é o Partir do Fernando Pessoa, só com poemas do Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa tem os heterônimos, que são várias faces, né? E porque nós somos múltiplos, né? Então, esse ser que nos governa, ele libertou, né, aquele nefasto que estava guardado dentro de muita gente. Então, as pessoas hoje se sentem mais com razão de poder falar as atrocidades, fazer as atrocidades que estão fazendo. Então, esse ambiente para a arte, para a cultura, é tenebroso, mas ao mesmo tempo é desafiador, entendeu? É desafiador, né? Porque vocês, inclusive, tenho certeza que muito mais até do que eu, né, vão achar caminhos para seguir, porque a arte, ninguém acaba com o teatro é milenar, entendeu? Não tem, isso não vai passar essa corja, vem outras, mas o teatro, porque é uma necessidade do ser humano de se manifestar através da arte, é uma necessidade, entendeu? Eu preciso me manifestar, ou eu preciso ter contato, eu preciso ter acesso a isso, né? A vida sem arte é bruta, é isso. Eu vou. Muito obrigado, Roma. Obrigadão mesmo. Que isso. Obrigado. Agora o próximo é o João Labriola. Opa, vamos lá. Tá dando para me ouvir aí? Oi, João. Sim. Opa. Então, primeiro, prazer aí em estar aqui novamente. Segunda vez que eu participo desses webinários. Meio por conta do Fábio aí, que sempre acaba me mandando as mensagens. Valeu. O que eu queria perguntar era uma questão mais assim de entender a estética toda desses espetáculos aí, que eu vejo que tem uma coisa toda de uns figurinos mais coloridos, dessa questão toda do cenário que vocês comentaram, às vezes de uso de máscara, de pintura facial, e é uma coisa que eu percebo que parece ser uma certa estética de teatro de escola, que eu não sei se tem necessariamente uma teoria por trás, mas acaba sendo espontaneamente assim. Eu queria que você comentasse um pouco isso, se mesmo que a Laura comentou dessa questão da visão da academia, né, que parece que não tem, né, mas ao mesmo tempo espontaneamente se cria toda uma cultura de teatro-escola que acaba tendo uma linguagem comum, e que acaba tendo uma função histórica mesmo, né? Eu acredito, na história do teatro, enfim. Queria que você comentasse um pouco isso. Talvez eu divida um pouco em fases, né? Essa nossa forma de realizar os trabalhos, né? Nós tivemos, assim, períodos em que alguns espetáculos, né, nós levávamos com forte apelo visual, né, forte, né, a questão muito colorida, mas com pesquisa, né, não é assim, vamos fazer qualquer coisa para ser legal, para ser bonitinho, para ser divertido. Não, aquilo, a Luciana mesmo que fez os figurinos, né, da maioria desses espetáculos, eu me lembro muito bem dela pesquisando muito, né, toda a época, sabe, a questão da estética, das cores, o equilíbrio das cores, né, mas sim, tinha uma intenção de levar algo que impactasse também, né, então a questão para as crianças, né, porque a criança também ela
tem esse encantamento com o visual, né? Não é uma regra, assim, não é uma obrigatória. Tanto é que, por exemplo, se você observar esses últimos aí dos poetas que eu falei, da Manuel de Barros e da Alice Ruiz, eles já são bem mais discretos nesse sentido, né? Eles já não têm tanto... tem um equilíbrio ali na questão dos figurinos e tudo mais, mas já é bem mais suave, a gente já não utiliza maquiagem, já é uma coisa limpa mesmo, né? Mas é uma proposta dentro desse trabalho, né? O trabalho, por exemplo, esse da roupa nova do Imperadora, pegava mesmo nas maquiagens, era proposital, né? Tinha a ver com a época com essa pesquisa em cima da corte lá, né, de Luís XIV, daqueles excessos todos, né, que causaram, né, depois levaram a Revolução Francesa, né, porque o povo não aguentava mais tudo aquilo, né, toda aquela ostentação, aquela riqueza, e às custas do sofrimento do povo. Então, dependendo do trabalho, sim, a gente carrega, né, mas também depende um pouco do diretor, né, porque o Carlos ABC é um diretor que ele gosta dos trabalhos dele, de trabalhar uma maquiagem mais marcante. Eu fiz um Chekhov, com o Carlos, eu fiz um drama, que era o Canto do Cisne. É um texto... Nossa, é dolorido esse texto, sabe? Fala de um ator, assim, não. E eu tô com uma maquiagem carregadíssima, porque eu tô ali após uma apresentação de um Rei Lear, né? Ali ele refletindo sobre a vida dele, sobre a carreira e tal. Então, aqui, essa foto aí, essa foto. Então, no nosso caso, eu acho que ela está muito ligada assim, ao trabalho que a gente está desenvolvendo naquele momento, naquele período, né? Então, como eu disse, nesses últimos, eu me distanciei um pouco dessa coisa o partir. Esse é o partir do Fernando Pessoa, esse eu não uso, eu só ponho uma basezinha bem de leve para tirar um pouco o brilho e tal, e aí cara limpa mesmo, né? Então, eu sinto que nos últimos anos eu fui ficando, fazendo uma coisa mais, como que eu vou dizer? Mais limpa mesmo, nesse sentido, mas não que eu não goste. Eu acho que, por exemplo, teatro de rua é muito legal quando você vai assistir um teatro de rua com aquelas máscaras, com aquelas maquiagens fortes, é impactante, né? Aquela coisa grande que pega as pessoas que estão passando, todo mundo para. É maravilhoso, né? Então depende, eu acho que vai depender muito do trabalho que você está desenvolvendo, né? E se aquilo pede ou não, né? Que se aprofunde mais nessa questão visual, ou se ela deve ser mais, deixar mais o ator mesmo e só, né? Legal, valeu. Valeu. Ok, obrigado. Agora temos a inscrição, temos inscritos a Laura e o Otávio, mas a gente vai passar para o Otávio primeiro, depois a Laura, que a Laura já fez uma pergunta. Vamos lá, Otávio, para você. Oi, boa noite. Eu queria saber que você disse sobre a questão dos editais, né? Que você submetia bastante trabalhos, mas não obtinha sucesso para fazê-los. E eu gostaria de saber se você procurou essas pessoas que são especializadas para montar seus editais, ou era você mesmo que criava eles? Então, eu fazia, né? Teve um que eu cheguei a procurar, mas aí o pessoal, já tem um pessoal que, vamos dizer, se especializou, aí eles estavam cobrando já um valor assim, meio pesado, né? Até para aquilo que eu podia dispor naquele momento. Então eu procurei, eu falei, não, vou me aprofundar um pouco nisso, mas não cheguei a me aprofundar tanto. E agora, nos últimos tempos, com os outros trabalhos que foram surgindo, eu também fui deixando um pouco de lado. Mas eu acho que é interessante, eu acho que
talvez seja interessante, sim, você recorrer a pessoas da área, pessoas que você confia, que você conhece, mas que estão estudando isso, que estão, sabe, eu acho que é bacana, porque também tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, dessa minha trajetória, que eu não... É no sentido de não façam isso, mas não sei até que ponto é válido você querer abraçar tudo, fazer tudo, entendeu? Então, acho que é legal, de repente, assim, se vocês, por exemplo, tem um grupo, sabe, tem um grupo mesmo, conseguem formar um grupo e setorizar um pouco, olha, fulano tem mais conhecimento na área de digitais, ele vai cuidar mais disso, fulano gosta mais de sair, bater, conversar, não sei o que, esse vai cuidar mais disso, o outro curte mais a parte técnica, esse vai... Sabe, se consegue dividir isso e num grupo unido, putz, é maravilhoso, porque senão você fica fazendo pouco de tudo e tudo mais ou menos, sabe, assim, você faz, mas aquilo demanda muito tempo, e às vezes você não tem aquele tempo, então você faz o que dá, depois para, tal... Chega uma hora que você esgota, né, de fazer a coisa não tanto quanto deveria, ou um pouco de cada, querendo fazer tudo, tal. Quando eu fazia a divulgação, e já era uma loucura, porque eu saía, né, durante a semana, na segunda-feira eu ligava para os teatros, não sei o que, tal, eu corria na gráfica, não sei o que. De terça a quinta ou terça a sexta eu estava na estrada, nas cidades, divulgando. Voltava aqui para Piracicaba, carregava tudo no sábado, no domingo a gente voltava para aquela cidade que eu fiquei a semana toda para apresentar. E aí voltava na segunda e começava tudo de novo. Então eu ficava nessa loucura o tempo todo. Com a questão dos editais, aí eu tive que achar tempo para tentar entender um pouco. Aí começa a fazer um pouco de cada coisa, sabe? Então, eu acho que se vocês, no meio de vocês, tem algumas pessoas que estão mais, assim, com mais domínio disso, é interessante, né? Às vezes, aí na cidade de vocês, ou no grupo de vocês, eu acho que pode ser mais vantajoso, porque aquele que tem também, que está se desenvolvendo com os editais, ele também precisa ter um trabalho bom para poder apresentar. Então, é legal essa coisa de vocês estarem juntos, né, criando trabalhos interessantes, e alguém... Né? Agora, também não é uma pessoa, né? Às vezes é o próprio grupo que se ajuda também nessa formatação de editais, não sei. Mas é um caminho a se percorrer, viu? Acho que, né, que acho que foi uma das perguntas, acho que do Pedro ali, né? Essa coisa do público espontâneo, como eu fazia, né? Público simplesmente pegar e sair de casa, ir lá comprar ingresso para assistir o espetáculo, é mais complicado, né? Ficou muito complicado. Então, pelo menos com a questão dos editais, você garante, né, que você não vai ter prejuízo, né? E você oferece, né? E aí o público tem acesso aos espetáculos, né? Muitas vezes até gratuitamente. Né? Então, eu acho que é um caminho mesmo, né? Para se aprofundar, com certeza. Obrigado. Valeu. Obrigado. Agora, Laura. Oi, gente. Oi. Eu só queria pedir para você que a gente estava, né, tá falando bastante sobre fazer teatro agora, como que mudou isso, fazer teatral, da época quando você fazia teatro, da época que a gente que está, por exemplo, agora estudando, está fazendo teatro em 2020, né? E uma das coisas que você fez para contornar um pouco a situação é o canal no YouTube, né, de poesias. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho como ficou um pouquinho corrida a apresentação. Só queria te convidar a falar um pouquinho e aproveitar para divulgar para quem ainda não se inscreveu para acompanhar, que é bem legal. Tá isso. Eu criei um canal no final do ano, final de dezembro, chama Viva Poesia, no YouTube. Porque assim, eu gosto, sempre gostei de poesia desde criança e tal, e aos poucos, em alguns trabalhos que foram surgindo ao longo do tempo, surgiram oportunidades de interpretar os poemas, né? Não simplesmente de ler, né? Mas de interpretar mesmo. E eu sempre tive gosto por isso.
E aí, com a internet, então, eu falei, puxa, eu não existo na internet, né? Eu faço tanta coisa há tanto tempo, mas hoje, se você não existe na internet, você não existe, não é verdade? Olha lá, o João já se inscreveu. Valeu, João, obrigado. Então, eu falei, poxa, mas eu não sei contar piada. Os meus espetáculos, eles são divertidos, as pessoas riem muito, né? Os meus personagens, a maioria deles, mas porque eu crio situações hilárias, situações divertidas, eu exponho muito o meu ridículo, né? Mas não que eu sou um contador de piadas. E aí eu falei, pô, essa galera no YouTube fica aí tudo contando piada, fazendo uma graça, às vezes sem graça e tal. Eu falei, não é, minha, não adianta eu apostar nisso, eu não me sinto bem. Aí eu pensei e falei, eu vou fazer uma coisa que só dependa de mim e tal, nesse meu cantinho. Aí eu comecei a fazer essa coisa de interpretar os poemas e postar no canal. E é isso, então eu criei e busco sempre assim, né? Aí com isso eu me motivo a estar sempre lendo alguma coisa e descobrindo algum outro texto e trago isso como um cantinho poético aí para compartilhar com as pessoas, né? Depois, com a pandemia, eu acabei ficando, né, como todo mundo, nesse isolamento. Aí eu criei um projeto lá no Catarse, né, de financiamento coletivo, através justamente mostrando o trabalho do canal. E é isso. E agora eu estou tentando conciliar, estou com o ritmo um pouco devagar na questão do canal, porque eu acabei arrumando um trabalho provisório, né, para poder sobreviver nesse período, porque todos os projetos, todos os projetos foram cancelados, né? Então eu me vi absolutamente sem nenhum rendimento desde março. Aí depois teve esse financiamento coletivo que foi muito legal, a Laura deu uma baita impulsionada com um texto que ela escreveu, foi bem legal, sensibilizou bastante gente. E não tive o auxílio do governo, não tive direito ao auxílio, né? Até agora estou aqui para tentar conseguir um auxílio aqui de Piracicaba, ainda estou em vias ainda de receber alguma coisinha. Enfim, e aí as contas não param. Então eu acabei pegando um trabalho, estou fazendo entregas de compras, né, pela internet, sabe, essas compras que o pessoal faz. Então estou todo dia indo nos bairros fazendo entrega. É o que está sendo possível para ter um mínimo de dignidade, né, de poder sobreviver, porque estava desesperador mesmo. E com isso diminui um pouquinho o ritmo do canal, mas vou continuar postando com certeza, né? E porque agora, para mim, esse ano é um ano, para mim é uma guerra, né? É uma guerra de sobrevivência. Então nós temos que atravessar esse período, né? Temos que sobreviver com saúde, com cuidado, né? E depois reconstruir a vida, reconstruir as coisas, né? Porque é isso, é um ciclo, né? Nós vamos atravessar esse ciclo, né? E com certeza vocês vão fazer muita coisa, que eu tenho certeza que, sabe, é isso, é o momento, a hora é de vocês aproveitarem essa universidade, aproveitarem os professores, aproveitarem esse universo maravilhoso, né, de experimentação, de mergulhar, de reflexão, de exercitar o senso crítico, né, de conhecer a história, né, que tem uma história, né, tem muita coisa, né, que já foi feita. Então é importante a gente conhecer, saber, não porque vai fazer também, mas é importante a gente conhecer, né, os clássicos, conhecer todo que veio, né, Stanislavski, Brecht, né, tudo isso, né, é importante a gente conhecer. E aí vocês construírem esse caminho, né, de um teatro revigorado, né, um teatro inovador sempre, né, que vai, sobretudo, dialogar com o ser humano, né? Eu acho que a gente, de alguma forma, a gente está discutindo a condição humana no teatro, né, na arte. A gente está discutindo refletindo sobre os nossos sonhos, as nossas inquietações, sobre os nossos desejos, sobre as nossas angústias. Está tudo ali, né? A gente se manifesta artisticamente, né? E é isso, esse terreno é um terreno que conquista a gente
né? Porque ele é muito verdadeiro, ele é muito vertical, né? Então, é isso. Então, eu tenho certeza que vocês vão fazer coisas maravilhosas pela frente. Roma, obrigado. Agradeço imensamente a sua participação. Foi uma aula de como ser uma pessoa, um homem de teatro, uma pessoa que faz teatro, uma aula, acho que melhor aula que o pessoal podia ter, de como é fazer teatro, ter uma vida inteira dedicada ao teatro, né, de ser ator, ser diretor, ser produtor de teatro. Eu acho que isso não tem praticamente não tem livro nenhum que explica essa experiência que você pôde nos dar agora nessa quase 2 horas de palestra que você nos presenteou. Agradeço imensamente. Eu também venho do teatro de escola, sou de Ribeirão Preto, não sei se você conhece o Zé Maurício Canho, o Magno Butti, e são experiências que começam na escola, né? Sempre começam na escola, mesmo que você faça teatro na escola, mas você vê espetáculos da escola, acho que são sempre experiências que você marca, e é ali que você fala, ou eu vou fazer teatro ali que você tem uma semente para o teatro, mas mesmo quem não vá seguir como profissão, mas já começa a gostar ali do teatro. Eu vi a semana passada uma reinvenção do teatro, agora estão fazendo teatro numa garagem de prédio, os espectadores, não sei se você viu isso, os espectadores estão ficando dentro do carro e os atores estão fazendo o teatro na garagem do prédio, quer dizer, o teatro está se reinventando, né? E as pessoas estão se reinventando por causa da pandemia quer dizer, o teatro realmente, como você falou, o teatro não vai morrer nunca, porque o teatro é do ser humano, né? Então, eu quero te agradecer imensamente por essa aula de vida de teatro que você nos deu. Muito obrigado. Olha, Fred, muito obrigado a você, obrigado a todos vocês, né? Eu percebi, todo mundo parece que ficou aí, né? Eu falei, poxa, que legal, né? O pessoal aguentou aí o falatório, né? Muito obrigado a vocês. Acho que assim, esse momento de vida, né? Embora vocês todo mundo teve esse ano meio interrompido, né? Mas vocês acharam um caminho interessante de aproveitar esse tempo, né, de estar aqui refletindo, de estar aqui discutindo, né, ampliando conhecimentos, né? Eu acho que é muito rico. Parabéns à iniciativa, né, de vocês de desenvolverem esse trabalho. Estou muito feliz que a Laura está aí, né? Claro que eu manifestei para ela quando ela falou, né, que entrou no curso, eu falei, olha, você sabe bem, né, como a gente vai comer grama a vida toda, mas então você está convicta que você quer isso, então vai, né, com certeza, porque realmente não é um caminho confortável, não tenho essa ilusão porque não é confortável, né, aquela imagem, né, do vedetismo, da capa de revista, ser estrela da Globo, essa coisa toda, né, vocês sabem que é um pouco ilusão, e isso não é impossível, não estou falando que é impossível, mas não se baseie nisso, né, mas é um caminho maravilhoso, né? Isso que eu estou compartilhando com vocês é uma experiência de vida, assim, na prática, né? Vocês estão tendo a oportunidade também de aprimorar toda essa formação teórica, toda a parte de conhecimento, e depois vocês vão, né, vivenciar na prática muita coisa, vão ter os perrengues de vocês também, com certeza, que também faz parte, né? Mas é isso, sonhem, não deixem de sonhar, não deixem de acreditar, de pensar grande, sabe? Não se apequenem, não deixem que esse sistema opressor, né, reduza o sonho de vocês. Não, pensem grande, né, e tenham convicção que vocês podem, nós podemos, nós somos capazes,
Então, enquanto a gente está respirando, enquanto a gente tem aqui saúde, vamos fazer o nosso, fazer aquilo que a gente acredita que realmente faz a diferença, né, para o ser humano. Então, assim, muito obrigado a vocês, eu realmente me sinto honrado de poder merecer esse espaço aqui de atenção de vocês, né, e eu espero que desse falatório todo alguma coisa tenha sido útil, né, para vocês, que alguma coisa seja proveitosa aí no caminhar de vocês, tá bom? E quando Muito eu for bom, eu vou você falar com a gente trouxe muita luz para o caminho. Muito, como o Fred citou, é realmente mais uma injeção de ânimo e das fortes, Obrigado. daquelas que levantam mesmo. Muito obrigado. É muita luz que certamente já está iluminando o caminho de todos nós. Parabéns mesmo e muito obrigado. Obrigado a vocês. Um grande abraço a todos. Espero vê-los pessoalmente quando eu for para Ouro Preto visitar a Laura, se Deus quiser. Será um prazer. Valeu. Tchauzão. Obrigado, gente. Obrigado a todos e a todas. Lembrando que a gente vai mandar a avaliação para vocês preencherem no formulário. Preencham, por favor, para a gente é super importante.